Eu fui para um debate uma vez na UNB que foi muito interessante. Imagina a UNB, lá em Brasília, tomado por esquerdistas. Aí me chamaram, o senhor tem coragem? Eu falei, claro que eu tenho. Se salvaguarda a minha integridade física, vou para lá. Era uma universidade de esquerda. Me levaram. Tanto é que nunca mais me levaram para nenhuma universidade de esquerda. Não convidaram mais. Entendi. Cheguei lá com segurança. Eu entrei no anfiteatro deles, que tinha um teatro. Era um teatro e a rádio deles, como se fosse aqui. E daqui para lá, 200 poltronas. Tomado por aquela turma de esquerda. E a turma de esquerda, se conhece eles. Não é ser preconceituoso, mas eles têm um estereótipo deles, né? Uhum. É um pessoal cheio de brinco, tem uns cabelos meio coloridos, né? Aquelas mulheres, quando elas levantavam o braço aqui, tinha uns pelos aqui, umas coisas. Você conhece a turma, né? Estavam lá sentados. Eu entrei, foi aquela festa, né? Pensa, vaiação, jogando papel. Cheguei lá, na sala onde nós estávamos aqui, eu sentei aqui do meu lado sentou um líder da parada do Orgulho Gay de Brasília, do outro lado sentou não sei mais quem, uma advogada que tinha escrito um livro só baseado nos direitos da homoafetividade. O jornalista era homossexual, eu estava sozinho. O outro deputado, terra inimiga. Tinha um outro deputado convidado, mas ele não foi, eu fiquei sozinho. E aí, quando começou, eles pediram licença e transmitiram pelo rádio para a universidade inteira. A universidade inteira parou para ouvir. Aí, a primeira pergunta que me fizeram, quando eles fizeram a pergunta, eu falei assim, posso fazer uma contra-pergunta? Qual? Vocês convidaram quem aqui? O deputado ou o pastor? Vocês querem ouvir quem? O deputado ou o pastor? Eu falei, não, nós queremos ouvir o pastor. Não, o pastor, se vocês quiserem ouvir, vocês têm que ir na igreja dele. Porque dentro da igreja, a Constituição me protege. Aqui ela não me protege. Pode crer. Vocês convidaram o deputado, então vamos falar como deputado. O senhor odeia gay, que o senhor não gosta do casamento gay. Eu falei, não tenho nada contra gays. E eu protejo a Constituição Federal. A Constituição diz que o casamento é entre homem e mulher. Aí eu falei, vocês sabem por que o Constituinte de 88 entendeu que a união estável, para ser convertida em casamento, tinha que ser entre um homem e uma mulher? Aí todo mundo quietou. Nem a advogada falou. Eu falei, posso abrir a Constituição? Abri a Constituição, artigo 210, e comecei a ler. Está escrito aqui, a união estável entre um homem e uma mulher, vírgula, poderá ser convertida em casamento, vírgula, para que haja a proteção do Estado. Aí eu perguntei para a advogada, a senhora sabe o que é a proteção do Estado? Ela engasgou, eu falei, não, deixa que eu vou lhe ensinar. O Constituinte entendeu que o maior bem do Brasil é o brasileiro. O maior produto de um país é o seu filho. Sim. Do que adianta você ter terras e não ter filho para arar ela? Vai acabar morrendo todo mundo, eventualmente. Como é que se mantém o Estado brasileiro? O Estado brasileiro não cuida das pessoas que são aposentadas? Assim? Como é que o Estado paga o aposentado? No início, cada 2 trabalhadores pagava os impostos, com os impostos dele pagava um aposentado. Hoje já precisa de quase 10 para pagar um. Então, 10 trabalhando para pagar um aposentado. Olha que situação. Pois bem, quem é que vai trabalhar para pagar o aposentado? É a geração nova. Quem é a geração nova? Filhos. Como é que nasce filhos? Um homem e uma mulher têm que transar. Pronto. Ou até a inseminação artificial tem que ser uma coisa masculina com uma feminina. Sim. Olha o que o Constituinte está dizendo. A união estável entre um homem e uma mulher pode sim, pelo Estado, ser convertida em casamento, para que um tenha direito ao outro. Sim. Eu nunca fui contra a união estável. Uma hora você e o Coca junto, e ninguém tem nada a ver com isso, vocês se beijam, que aconteça. Um morreu, o outro tem que ter direito, vocês construíram a casa juntos. Claro. Então isso é união estável. Nunca fui contra a união estável. Mas para ser convertido em casamento, tem um motivo. Só pode ser convertido em casamento para que haja a proteção do Estado. E a proteção do Estado são os filhos. Uma dupla homossexual não gera filhos. Ah, mas eles podem adotar. Aí é outra coisa. Mas não foi eles que geraram, né? É um arranjo familiar. Não é uma família tradicional como foi previsto. Sim. Quando eu falei isso, todo mundo quietou. Aí fizeram outra pergunta, eu falei, vem cá, quem aqui é homem? Quem aqui é mulher? Teve uns que não levantaram a mão. Então, para você que não levantou a mão, que está aí nos assistindo, você tem dúvida. Então, deixa eu te dar uma dica. Se você é homem, e você quer ganhar um tempinho da sua vida, quer ganhar 5 anos da sua vida, se registra como mulher. Porque a mulher aposenta mais cedo. Faz sentido. A mulher no Brasil aposenta 5 anos mais cedo. Sim. Por que ela aposenta 5 anos mais cedo? Tem um estudo científico. A mulher trabalha por causa dos filhos, existe um estudo científico. O homem não tem a mesma coisa. Mas, se você se identificar como mulher... Você passa a ter esse direito. 5 anos, você... É um incentivo para você trocar de sexo, né? Pelo menos legalmente. Aí o pessoal caiu na pilha, bateram palma, gostaram disso. Aí eu fui para o último, né? Eu falei assim, olha, imagine que eu fiz um voto de celibato, sou solteiro, porque eu amo meu pai é viúvo e eu vou cuidar do meu pai. Meu pai aposentou,
ele ou está aposentado. Como eu cuido dele, eu tenho direito a receber a aposentadoria do meu pai. Mas não há de eterno, somente até 21 anos. Depois de 21 anos, eu perco a aposentadoria do meu pai. Agora, imagine vocês que o meu pai arrumou um homem para casar com ele. Aí ele casou com... Esse homem casou com meu pai. Aí meu pai morre. Como ele é o casado com meu pai, ele tem direito à aposentadoria até o fim da vida. Entendi. O negócio era ele casar com o próprio pai. Olha que loucura. Mas teve uns lá que gritou isso aí, vou casar com meu pai. Teve gente que falou isso aí. Porque é um pensamento aí. Eu falei, mas veja só. O que une um pai a um filho? Amor. E o que une um homem homossexual a outro homem homossexual? Amor. Então, se é amor, por que o filho não pode receber a aposentadoria do pai até o fim e o amante pode? É, uma inconsistência, né, na lei. Quando você começa a fazer essas perguntas inteligentes, você cala a boca dos ignorantes. Eu terminei de lá, não fui aplaudido, mas eu saí andando no meio do povo, todo mundo em silêncio. Pelo menos foi respeitado, né? Porque eu mostrei para eles, com lógica, não é brincadeira, não basta lacrar. Você não é um reacionário maluco que odeia. Não, você, agora, você entende a instituição do casamento como algo religioso e para proteger os preceitos religiosos da instituição do casamento, você acredita que os homossexuais não deveriam se casar nessa instituição. Nessa esfera religiosa. Mas agora, se ele quiser ter que viva a vida dele. Estável, eu tenho amigos... Eu sou a favor disso. Eu tenho amigos que são gays, tem pessoas que gostam de mim, então, que entendem isso, né? Então, por isso que eu falei, se querem falar com o religioso, vá na minha igreja, porque na minha igreja nós vamos pegar a Bíblia e eu vou dissecar a Bíblia, como eu fiz com o Felipe Neto. Uhum. Vou te mostrar o porquê que a Bíblia fala isso. Ele virou até piada na época do Felipe comigo, porque ele foi pegar uma palavra lá de um versículo que estava em grego. Como é que é? Malacói, não? Malacói. Lembra? Ele virou piada com isso. Foi comigo. Famoso, foi comigo que ele mas é um malacói aqui de pau. Do hebraico. O malacói do Felipe, hebraico. Passa amanhã. Então, se quer discutir com o pastor, vai para a igreja. E lá a gente vai falar de igual para igual, vou ter um púlpito para me proteger e vou te mostrar a lei bíblica. Aqui no parlamento, eu não estou numa igreja, eu estou no parlamento. Aí a grande discussão, e o Estado laico? Nem isso as pessoas entendem. O que é o Estado laico? Não é o Estado ateu. É um Estado que não tem uma religião específica. Exato. Como ele não tem uma, ele protege todas. Sim. Inclusive os ateus. Um professor pode falar de Deus na sala de aula? É claro que pode, é foro íntimo dele. Ele não pode tentar converter o aluno. Não, você tem que ir, senão eu vou te dar nota. Isso, aí já é problema. Aí sim, agora, ele falar, poxa, Deus te abençoe. Eu tive uma briga aqui com o Taubaté poucos dias atrás, não sei se você acompanhou. Não sei. Um promotor, ele criou uma lei lá municipal, ele indicou para que a prefeitura e os professores, em sala de aula, não usassem expressões religiosas com os alunos. Aí um professor falou, então quer dizer que eu não posso falar Deus te abençoe, porque a lei ficou vaga. Sim. Aí eu não fui, eles fazem vaga de propósito. Eu fui por uma briga, porque alguém denunciou no Ministério Público, o Ministério Público é obrigado a apurar, que na sala de aula estava tendo gente obrigada a se converter. Aí foram ver, não tinha nada disso. Pode crer. Então, que aí seria um problema, mas não tinha. Então, as pessoas têm que entender, a laicidade do Estado é a maior bênção que nós temos, tanto que o Estado laico nasce com o protestantismo. Foi João Calvino, do calvinismo, porque até então a Igreja Católica era hegemônica. Ela mandava em tudo. Qualquer outra religião fora... Ela era o Estado, né? Qualquer religião fora do catolicismo era tido como seita. E perseguida. Então nós lutamos. Calvino lutou para o Estado laico. E o Estado se tornou laico por causa de nós. Sim. Aí foi para proteger os direitos religiosos das outras pessoas que não são católicas. Inclusive o direito da pessoa que não acredita em nada. Exatamente. Agora, em nome de uma pessoa que não acredita em nada, está numa sala com 30 alunos, você vai acabar com isso? Não. Dê a ela a liberdade. Você não quer ouvir o que o professor fala? Levante e faz, sai da aula. Tem esse direito. Não quer fazer uma oração? Professor, eu estou aqui, eu quero fazer uma oração. Posso fazer uma oração? Você vai denunciar o professor por isso? O que é uma oração? É algo que transcende, é uma fala. Aí alguém me perguntou esse dia no outro debate que estava na Jovem Pan. Aí, se o professor for budista, ele quiser fazer oração, ele tem direito? Tem. Se eu sou cristão, estou lá dentro, não quero, ou eu abaixo a minha cabeça ou eu saio. Eu não posso impedir o outro de crer. Sim. Porque ou de expressar sua fé, né? Se eu não penso, eu não existo. Não foi o que disse, acho que foi Sartre que disse isso? Se eu penso, logo existo. Então, se eu não posso pensar, você tira da pessoa o maior de todos os direitos, que é a liberdade de consciência. O professor Olavo de Carvalho falava muito isso. Se você tirar da pessoa a liberdade de consciência dela, ou seja, a liberdade dela poder pensar, se você impedir ela de pensar, não precisa mais viver, ué. Você já controlou, já chegou no comunismo máximo, né? Que é o Estado até controlando o pensamento.
Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!